Boa noite, alunos do curso de Serviço Social. Essa é uma aula que estava prevista como uma aula ao vivo, que fosse um momento em que os alunos estivessem, né, tirando suas dúvidas sobre o processo do estágio. Então, vamos lá. Na verdade, a disciplina do estágio supervisionado é uma disciplina que, obrigatoriamente, o aluno precisa inserir no campo de estágio e precisa de viver essa experiência do campo de estágio, onde obrigatoriamente ele tem que ter um assistente social supervisionando a sua vivência, a sua jornada acadêmica dentro do campo de estágio, e atrelado a isso, né, esse profissional, ele precisa de estar cadastrado no CRES, né, com seu conselho, o seu registro do Conselho Regional do Serviço Social, e ele precisa estar apto a receber o aluno exercendo a função de assistente social. Então, esse é o primeiro momento em que o aluno deve identificar um campo de estágio para que ele consiga inserir, né, para ele consiga iniciar suas horas de estágio, que são 80 horas, sendo 6 horas no máximo por dia e 30 horas no máximo por semana. Então, o aluno, se ele se organizar bem, ele até consegue fazer o estágio, né, durante aí 2, 3 semanas, se ele conseguir cumprir o estágio durante todos os dias. Mas a gente sabe que essa não é a realidade do aluno, que é um aluno que é estudante, que também é trabalhador, e por isso a gente abre a exceção aí, são 80 horas de estágio que o aluno deve fazer durante todo o semestre. Então, na disciplina Estágio Supervisionado 1, o aluno tem lá nas orientações, roteiro para orientação de ingresso no estágio, todo o passo a passo que o aluno deve seguir para ingressar no campo de estágio. E nesse passo a passo, ele vai conseguir, ele vai, no primeiro momento, informar, através do e-mail da coordenação, e para o estágio Docton, o local onde conseguiu o estágio, os dados desse local, endereço, CNPJ, o nome do profissional que vai recebê-lo, para que a gente possa providenciar o convênio e o termo de compromisso que o aluno deve firmar para iniciar o estágio. Mediante isso, o aluno encaminha nesse campo de estágio, o seu encaminhamento, que é o anexo 1, aonde fala que o aluno está num período, né, cursando determinado período, e que ele precisa realizar um estágio de 80 horas durante um semestre, ou seja, aqui nesse semestre começou em agosto, no mês de agosto até novembro, ele precisa cumprir essas 80 horas. Dado esse passo, o aluno vai encaminhar para a coordenação do curso a ficha de identificação, que o aluno preenche junto com o seu supervisor com os dados do campo de estágio, e essa ficha, ela precisa de estar no campo de estágio. Então, o aluno preenche e encaminha por e-mail da coordenação, e eu devolvo devidamente assinado e carimbado para que o aluno mantenha a cópia no campo de estágio, caso receba uma fiscalização do CRES. Ou seja, o estágio é uma parte fundamental da formação acadêmica que precisa de ser acompanhado pela coordenação de curso e que também precisa ser formalizado para que tenha valor. Dado esse processo, o aluno inicia o estágio e, dentre as atividades de estágio, o aluno precisa de fazer um plano de estágio, que também tem nesse roteiro de estágio toda a estrutura do plano de estágio, que nada mais é do que a organização do que ele vai fazer durante o semestre, né? O plano de estágio contém uma estrutura, contém a identificação, traz a realidade do campo de estágio inserido, que o aluno está inserido, traz o processo da supervisão, como que está acontecendo, e lá também o aluno vai trazer para a gente as atividades que o supervisor realiza no campo de estágio em que ele está inserido. Essa é uma das atividades da disciplina de estágio. Outras atividades correspondem às unidades de ensino. As unidades de ensino, elas vão trazer atividades relacionadas à parte teórica da formação acadêmica do estágio supervisionado 1, que o aluno deve cumprir durante o semestre. Ele deve fundamentar, por exemplo, na lei de regulamentação do estágio, que é fundamental da compreensão do estágio. Ele vai estudar um pouquinho também sobre os processos de visitas domiciliares, como se dá esse processo, essa construção. Então, a teoria ela é fundamental no exercício durante a formação acadêmica do aluno, para poder subsidiar esse ingresso do aluno no campo de estágio.
E aí, o aluno, durante toda a sua jornada acadêmica no campo de estágio, ele preenche um quadro de atividades, que é o anexo 3, aonde ele relata o que foi o estágio, quantas horas de estágio, e o seu supervisor valida assinando esse quadro de atividades, comprovando que o aluno, durante aquele período, realmente fez o estágio. Então, embora seja um curso no formato EAD, o estágio, ele é uma exigência da formação acadêmica e ele precisa de ser obrigatório. Então, os alunos na cidade onde eles residem, eles precisam de identificar, porque a gente não está em todas as cidades, um local onde a pessoa receba o aluno e lá supervisiona o estágio dele. Hoje, a supervisão de estágio, né, sempre a gente também já foi aluno, a gente não cobra pela supervisão do estágio, né? É uma atribuição privativa do assistente social. Na verdade, o assistente social ele tem que estar aí recebendo os alunos e contribuindo com a formação acadêmica desse aluno. Enfim, é muito importante que o aluno leia todos os textos, faça todas as atividades que estão previstas nas unidades e realize o estágio. Dentre essas funções, ele vai ter que preencher o relatório de estágio, a avaliação do supervisor de estágio, também precisa de preencher a ficha de identificação para me saber aonde que ele está inserido. O estágio só tem validade sobre a supervisão direta do assistente social e é um processo que deve acontecer durante a formação acadêmica do aluno para ser validado. Já vai. Então, eu vou, diante dessa ausência dos alunos nesse primeiro momento, a gente vai agendar uma nova aula para que os alunos tenham uma outra oportunidade de esclarecer as dúvidas sobre a disciplina. E eu vou abrir uma outra aula com um tempo maior para que os alunos se organizem para participar, porque eu gostaria muito de ter a presença deles aqui virtualmente. Tá ok? Fica um abraço aqui, então, e a gente vai agendar uma nova aula e um abraço.